Eu preciso contar uma coisa que descobri numa terça-feira, às 23h17, parada no corredor do meu próprio apartamento, com a chave ainda na mão. Descobri que a mulher que eu chamava de cunhada, que dormia todas as noites sob o mesmo teto que eu paguei, que comia a comida que eu comprava com o meu suor depois de 10 horas de trabalho, não era irmã do meu marido. E o cunhado que morava comigo há 8 meses, que eu tratava com respeito, que eu servia café todas as manhãs antes de sair correndo para pegar o metrô. Esse homem nem sabia direito o sobrenome da própria esposa. Mas calma. Eu vou contar tudo desde o início, porque cada humilhação que eu engoli tem um motivo, e cada reviravolta dessa história vai doer em você tanto quanto doeu em mim. Se você chegou até aqui, fica comigo até o final, porque o que vem depois ninguém consegue prever. E se você gosta de histórias reais, contadas com a alma, se inscreve agora no canal Ecos da Existência, porque essa aqui é para ficar marcada. Meu nome é Marina, tenho 34 anos, e durante muito tempo eu fui o tipo de mulher que as pessoas descrevem como forte, para não dizer sozinha. Trabalho numa multinacional aqui no Rio de Janeiro, no setor financeiro, subi cargo por cargo, sem padrinho, sem atalho, só com hora extra e call às 7 da manhã. Casei com o Rodrigo há 6 anos. Ele era simpático, gentil, do tipo que sabia fazer graça na hora certa e ficar quieto na hora errada. No começo eu achava isso charmoso. Depois eu entendi que ficar quieto na hora errada era só um jeito bonito de dizer que ele nunca ia se posicionar por mim. Rodrigo trabalhava sim, mas trabalhava daquele jeito que parece trabalho e não sustenta nada. Ele entrava e saía de projetos próprios, de parcerias que estavam para decolar, de um negócio que só precisava de um empurrãozinho. E o empurrãozinho, adivinha quem dava? Eu pagava o condomínio. Eu pagava o plano de saúde dos dois. Eu pagava a faculdade que ele nunca terminou. E eu não estou contando isso para reclamar de dinheiro, porque dinheiro divide-se, dinheiro é só papel. Eu estou contando porque, aos poucos, sem eu perceber, o dinheiro virou poder, e o poder, na nossa casa, nunca foi meu, mesmo sendo eu que o gerava. Vocês que estão me ouvindo agora, me digam uma coisa nos comentários. Já sentiram que estavam sustentando uma casa inteira, e ainda assim, eram tratadas como se fossem hóspedes dentro dela? Porque foi exatamente assim que eu me senti. E olha que isso foi só o começo. Um sábado de manhã, há quase um ano, o Rodrigo sentou na cama, com aquele jeito manso que ele tinha de pedir as coisas grandes como se fossem pequenas, e disse: Amor, a Patrícia e o Ademar estão passando por um perrengue. O aluguel deles subiu. Ele perdeu um cliente grande, e eu queria saber se dá para eles ficarem aqui com a gente. Só uns meses, até se organizarem. Patrícia era a irmã mais nova dele, vivia em Nova Iguaçu, e o marido dela, Ademar, trabalhava com alguma coisa de logística que eu nunca entendi direito. Eu, cansada, ainda de pijama, tomando o primeiro gole de café antes de abrir o notebook para trabalhar mesmo aos sábados, olhei para ele e falei: Rodrigo, nosso apartamento tem 2 quartos. Onde eles vão dormir? E ele respondeu, tranquilo, como quem já tinha decidido tudo antes de perguntar. No escritório. A gente tira a mesa, põe um sofá-cama. É temporário. Eu deveria ter dito não naquele dia. Vocês, que estão me ouvindo, já sabem, quando alguém diz é temporário com aquela pressa no olhar, quase sempre está mentindo, mesmo sem saber que está mentindo. Mas eu disse sim. Porque família era importante para ele, e eu, sem perceber, tinha aprendido a medir meu valor pela quantidade de coisas que eu conseguia aguentar calada. Nas primeiras 2 semanas, foi tudo cordial. Patrícia trazia doces, Ademar ajudava a carregar as compras. Eu até pensei, vai dar certo. Ingênua, porque humilhação, quando ela chega para ficar, nunca bate a porta gritando. Ela entra de mansinho, se senta na sua sala e vai, aos poucos, tirando o sapato, como quem já sabe que vai morar ali por muito tempo. No 3º mês, Patrícia parou de procurar emprego. Ela dizia que,
O mercado estava difícil, que precisava se recolocar com calma. Ademar continuava trabalhando, mas o salário dele, segundo o Rodrigo, ainda estava se organizando com as dívidas antigas. E eu, que chegava em casa depois de 10, 11 horas fora, encontrava a pia cheia, a roupa suja empilhada, e os três, meu marido, minha cunhada e o marido dela, sentados na sala, vendo televisão, como se aquela bagunça fosse parte da decoração. Eu lembro de uma noite específica que dói até hoje. Eu tinha fechado um relatório enorme, daqueles que decidem se a empresa bate ou não a meta do trimestre. Saí do escritório passando das 9 da noite, peguei um Uber porque não aguentava mais esperar ônibus, cheguei em casa exausta, com o salto ainda doendo nos pés, e encontrei a cozinha intacta desde o café da manhã. Louça empilhada, panela suja no fogão, e a Patrícia, deitada no sofá, disse, sem nem tirar os olhos da novela: "Ai, Marina, que bom que você chegou, eu tava esperando para saber o que a gente vai jantar. O Ademar tá com fome." Eu, com a bolsa ainda no ombro, o crachá da empresa pendurado no pescoço, respondi: "Eu também estou com fome, Patrícia. E também trabalhei o dia inteiro." E ela, com aquele sorriso fino, que só quem já foi humilhado por um sorriso sabe reconhecer, falou: "Mas você trabalha lá fora, né? Aqui em casa é diferente. Aqui é a nossa casa também agora." A nossa casa também agora. Vocês entendem o peso dessa frase? Um apartamento que eu financiei, que eu pago até hoje, virou a casa deles, na boca de uma pessoa que não contribuía com um único real. Eu queria parar aqui um instante e perguntar a vocês: já tiveram que provar, dentro da própria casa, que o cansaço de vocês também importava? Escreve nos comentários se você já sentiu isso, porque eu preciso saber que eu não fui a única. E se essa história está tocando em alguma coisa dentro de você, já se inscreve no canal agora. Deixe um like, porque isso faz o YouTube entregar a minha história para mais pessoas, porque a reviravolta que vem a seguir vai te deixar de boca aberta. Com o passar dos meses, a rotina virou uma sentença. Eu acordava às 5h40, fazia o café para os 4, porque eu era quem sabia fazer direito, segundo o Rodrigo. Trabalhava o dia inteiro numa das maiores empresas do Rio de Janeiro, resolvendo o problema de gente que ganhava menos que eu, mas que, pelo menos, me respeitava. Voltava para casa e virava empregada sem crachá, sem salário, sem hora de almoço. Lavava roupa às 10 da noite. Passava a ferro às 11. E o Rodrigo, quando eu reclamava, sempre tinha a mesma resposta pronta: "Amor, você é tão mais organizada que a Patrícia. Ela tenta, mas não tem o seu jeito." Como se elogio fosse pagamento. Como se "você é competente" servisse de salário para quem estava sendo explorada. Um dia, exausta, sugeri dividir as tarefas. Uma escala simples. Eu lavava a louça de manhã, Patrícia lavava à noite. Eu cuidava da roupa da semana par, ela da semana ímpar. Simples, justo, adulto. Rodrigo concordou na hora, na frente de todos, para ficar bem visto. 2 semanas depois, a escala já tinha virado pó. E quando eu cobrei, na frente do Ademar, Patrícia se levantou, encostou na parede da cozinha, cruzou os braços e disse: "Marina, você sempre foi controladora. Deve ser por isso que o Rodrigo às vezes prefere ficar quieto, para não discutir com você." E o Rodrigo, o meu marido, o homem que dormia do meu lado todas as noites, ficou calado. Não me defendeu. Baixou o olhar para o celular como se aquilo não fosse com ele. Foi ali, exatamente ali, que uma parte de mim começou a se fechar, tipo uma porta que você tranca devagar para não fazer barulho. Só que humilhação, quando não encontra resistência, cresce. E o que veio depois foi pior do que qualquer noite de louça suja. Eu comecei a notar movimentações estranhas na nossa conta conjunta. Pequenas no começo, 300 aqui, 500 ali, sempre descritos como despesa doméstica. Eu, ocupada demais tentando sobreviver à própria rotina, deixei passar. Até que, num domingo de chuva, mexendo no notebook do Rodrigo para imprimir um boleto, porque o meu tinha travado, encontrei uma pasta chamada
Projeto Novo Ciclo. Dentro dela, planilhas. Planilhas detalhadas de valores retirados da nossa conta, somando quase R$ 40 mil em 8 meses, todos direcionados para uma conta em nome de Ademar. E, misturado ali, um documento em PDF. Uma minuta de procuração. Uma procuração que me daria como outorgante, autorizando Rodrigo a administrar, negociar e, se necessário, vender o apartamento que eu havia herdado da minha mãe, um imóvel pequeno em Niterói que estava alugado e que, sozinho, valia mais do que tudo que eu já tinha construído com ele. Meu coração parou. Não pelo dinheiro, pela traição de saber que enquanto eu lavava a louça deles, eles estavam planejando, em silêncio, tirar de mim a única herança que minha mãe tinha deixado antes de morrer. Eu queria parar de novo e perguntar a vocês: o que vocês fariam se descobrissem, dentro do computador da pessoa que dorme ao seu lado, um plano para tirar de você aquilo que você mais preza? Deixa a resposta aí embaixo, porque a minha reação vocês não vão esperar. E por favor, se inscreve no Ecos da Existência, porque a reviravolta final dessa história é o motivo de eu estar aqui contando isso para vocês hoje. Eu não gritei. Eu não chorei na hora. Eu fechei o notebook, respirei fundo e decidi que, dali em diante, eu ia jogar o jogo deles, só que em silêncio e com inteligência. Liguei para uma amiga de faculdade que virou advogada, a Camila, e marquei um café de amigas numa segunda-feira, na hora do almoço. Contei tudo. Ela ouviu sem me interromper, anotando em um caderninho, e no final disse uma frase que eu carrego até hoje. Marina, imóvel herdado antes do casamento é bem particular, protegido por lei, mesmo em comunhão parcial. Ninguém vende isso sem a sua assinatura, e você não vai assinar nada. Aquilo me deu chão. Mas ela foi além. Sugeriu que eu documentasse tudo, guardasse prints, gravasse conversas relevantes. No Brasil, gravar uma conversa da qual você participa é legal e pode servir como prova, e principalmente, que eu não demonstrasse ter descoberto nada. Deixa eles se entregarem sozinhos, ela disse. Gente que já está mentindo há meses não sabe parar. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 semanas depois, um domingo à tarde, Rodrigo me chamou para conversar em família. Sentados na sala, Patrícia com aquele sorriso ensaiado, Ademar mexendo no celular fingindo desinteresse. Rodrigo começou. Marina, a gente andou pensando e acha que seria uma boa vender o apartamento de Niterói. O dinheiro ia ajudar todo mundo aqui, dar um fôlego pra gente, até ajudar o Ademar a abrir o negócio dele. Eu já conversei com um corretor, ele pode passar aqui semana que vem para avaliar. Eu, sentada na poltrona, com a calma de quem já sabia de tudo, perguntei apenas: e vocês decidiram isso quando? Patrícia respondeu, displicente: ah, faz tempo que a gente fala sobre isso. Você que nunca tem tempo para conversa de família, sempre trabalhando. E ali, naquela sala, eu, cansada de 6, 8, 12 meses de humilhação silenciosa, finalmente abri a boca e disse: que interessante vocês decidirem sobre um bem que está no meu nome, herdado da minha mãe, sem nunca terem me perguntado nada. Rodrigo tentou suavizar. Amor, calma, é tudo pensando na gente. E eu respondi, olhando direto para ele: não existe gente aqui, Rodrigo. Existe eu, trabalhando 14 horas por dia, e vocês 3, vivendo às minhas custas, tentando me convencer a assinar a venda da única coisa que minha mãe me deixou antes de morrer. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. E foi nesse silêncio que a verdadeira reviravolta começou a se revelar, porque o Ademar, pela primeira vez em 8 meses, levantou os olhos do celular e falou algo que ninguém esperava. Rodrigo, eu já falei para você que isso não ia dar certo assim, do nada, sem preparar ela direito. Eu olhei para ele, confusa. Preparar? Preparar para quê, Ademar? E foi aí que tudo desmoronou. Vocês, que estão comigo até agora, segura na cadeira, porque o que vem a seguir eu mesma, vivendo aquilo, não consegui acreditar de primeira. Ademar, visivelmente incomodado, contou que Patrícia não era irmã de sangue do Rodrigo. Eram meio-irmãos, filhos do mesmo pai,
mas criados em casas diferentes, e só tinham se reencontrado adultos, há pouco mais de 2 anos, através das redes sociais. E mais, Ademar não era casado com Patrícia havia 8 anos, como ela sempre dissera para mim. Eles tinham se conhecido há 1 ano e meio, numa festa em Nova Iguaçu, e casado apenas no papel, num acordo entre os dois, porque Ademar precisava de um endereço fixo para conseguir um financiamento, e Patrícia precisava de alguém que não fizesse perguntas. Eu, sentada ali, sentindo o chão se abrir, perguntei a única coisa que fazia sentido perguntar. Então, quem é a Patrícia de verdade para você, Rodrigo? E o silêncio dele foi a resposta mais alta que eu já ouvi na vida. Ademar, com uma coragem que eu não esperava, completou. Rodrigo e Patrícia se encontraram antes de vocês dois se casarem, Marina. Eles ficaram um tempo, terminaram, e quando ele te conheceu, prometeu que aquilo tinha ficado no passado. Só que, há 2 anos, quando Patrícia reapareceu na vida dele, alegando ser meia-irmã perdida, era mentira. Era desculpa para voltar a se aproximar dele sem levantar suspeita. Eu descobri isso há 4 meses, e fiquei quieto porque, sinceramente, eu também estava usando essa situação toda para sobreviver, morando de graça, sem pagar aluguel em lugar nenhum. Mas eu não aguento mais ver você trabalhando desse jeito, sendo tratada desse jeito, para sustentar a farsa dos dois. Eu quero que vocês imaginem a cena. Eu, de calça de moletom, cabelo preso, depois de um sábado inteiro limpando a casa dos outros dentro da minha própria casa, ouvindo que a mulher que eu chamava de cunhada era, na verdade, a amante, ou ex-amante, ou seja lá o que aquilo era do meu marido, e que o cunhado, que eu tratava com respeito, sabia de tudo e escolheu ficar calado até aquele momento, porque também estava se beneficiando da minha exaustão. Vocês já imaginaram uma humilhação tão grande que ela vira, ao mesmo tempo, libertação? Porque foi exatamente isso que eu senti. Comenta aí embaixo se vocês já passaram por uma reviravolta dessas, tão grande que dói e liberta ao mesmo tempo. E de verdade, se inscreve agora no canal Ecos da Existência, porque o final dessa história ainda vem, e ele não é o que vocês estão imaginando. Eu não gritei, eu não chorei na frente deles. Eu me levantei, olhei para o Rodrigo e falei uma frase que ensaiei sem saber, durante meses de silêncio engolido. Você trouxe para dentro da minha casa a mulher que você amou antes de mim, deixou ela e o marido de mentira viverem à minha custa, enquanto eu lavava roupa suja de gente que ria de mim pelas costas. E ainda por cima tentou me convencer a vender a herança da minha mãe para financiar essa palhaçada. Você tem até amanhã às 18 horas para tirar os 3 dessa casa. Depois disso, quem vai bater na porta é a polícia, porque eu já tenho tudo documentado. Cada retirada da conta, cada mensagem, cada gravação. Naquela noite eu dormi no quarto de hóspedes que, ironicamente, tinha sido temporariamente ocupado pela Patrícia e pelo Ademar durante 8 meses. Dormi pouco, mas dormi em paz, porque pela primeira vez em muito tempo eu tinha dito em voz alta o que eu realmente sentia. No dia seguinte, com a ajuda da Camila, entrei com o processo de divórcio, alegando abandono material e conduta lesiva ao patrimônio, com todas as provas documentadas, os prints das planilhas, a minuta da procuração fraudulenta, os extratos bancários, e até um áudio que eu tinha, sem querer, gravado no celular durante aquela conversa de domingo, porque o aplicativo tinha ficado aberto no bolso do meu moletom. A advogada disse que aquilo, sozinho, já derrubava qualquer tentativa de ele reivindicar metade do apartamento de Niterói, e ainda fortalecia meu pedido de pensão compensatória, já que ficou provado, com recibos, que eu tinha sustentado sozinha a casa, o casamento e ainda 3 adultos que não trabalhavam. Rodrigo, Patrícia e Ademar saíram do apartamento em menos de 72 horas. Sem escândalo, sem susto, porque a vergonha, quando é grande o suficiente, cala até quem nunca soube ficar calado. E aqui, meus amigos e amigas do Ecos da Existência, é onde a maioria das histórias terminaria. Mulher expulsa os aproveitadores, recupera sua casa, sua paz, sua dignidade.
Ponto final, aplausos, bordão de vitória. Só que a minha história ainda guardava uma última reviravolta, a que ninguém, nem eu, esperava. 3 meses depois do divórcio, já reorganizando minha vida, decidi vender o apartamento de Niterói mesmo assim, não para dar satisfação a ninguém, mas porque eu queria comprar algo só meu, sem história, sem fantasma, sem parede que tivesse ouvido humilhação nenhuma. Contratei uma imobiliária, e quem apareceu para fazer a vistoria e a avaliação foi, coincidentemente, um corretor recém-contratado, ainda aprendendo o ofício. Educado, atento aos detalhes, ele reparou em algumas fotos antigas na estante, perguntou sobre a minha mãe, sobre a história do imóvel, com um interesse genuíno que eu já tinha esquecido que existia entre duas pessoas. Era o Ademar. Sim, o mesmo Ademar, que, depois de sair do meu apartamento, tinha finalmente rompido de vez com aquele arranjo estranho com a Patrícia, largado o emprego de logística que o sufocava havia anos, e ido atrás de algo que sempre quis fazer: trabalhar com imóveis. Eu fiquei paralisada quando o reconheci na porta. Ele também. Pediu desculpas ali mesmo, na sala, por ter demorado tanto a falar a verdade. Disse que aquilo tinha pesado nele todos os dias, e que, apesar de tudo, foi ele quem, no fim, escolheu contar, mesmo sabendo que ia perder o teto que tinha. Eu não vou dizer para vocês que viramos um casal de novela, porque a vida real não funciona assim tão rápido, tão redondinho. Mas eu vou dizer uma coisa. Hoje, quase 2 anos depois daquele domingo em que minha casa desabou e se reconstruiu no mesmo dia, o Ademar e eu conversamos quase toda semana. Não porque estamos apaixonados feito adolescentes, mas porque, entre duas pessoas que foram usadas pela mesma farsa, nasceu um tipo de respeito que eu não sabia mais que existia entre duas pessoas. E o Rodrigo continua tentando se reerguer, agora tentando, sem sucesso, provar na justiça que teve prejuízo com o divórcio. A Patrícia sumiu. Dizem que foi para Minas Gerais, ninguém sabe direito com quem. Eu, hoje, moro sozinha, num apartamento pequeno, comprado com o dinheiro da venda do imóvel da minha mãe, sem procuração, sem assinatura forçada, sem ninguém decidindo por mim. Continuo trabalhando na mesma empresa. Fui promovida esse ano. E pela primeira vez em muito tempo, quando eu chego em casa depois de um dia longo, encontro a pia limpa, a cama arrumada do jeito que eu deixei de manhã. E ninguém, absolutamente ninguém, esperando que eu sirva o jantar de gente que nunca me serviu em nada. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já viveu, ou está vivendo, algum tipo de humilhação silenciosa dentro da sua própria casa, eu quero que você saiba de uma coisa: existe vida depois disso. Existe reviravolta boa depois da ruim. E o primeiro passo, quase sempre, é parar de fingir que está tudo bem, só para não incomodar quem já não merece o seu silêncio. Deixa nos comentários o que você achou dessa história. E se você chegou até aqui, até esse último minuto, faz um favor para mim. Se inscreve no canal Ecos da Existência, ativa o sininho, porque aqui a gente conta histórias reais, cheias de dor e de virada, histórias que parecem ficção, mas que são só a vida acontecendo com gente de verdade. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Até a próxima história.